Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo nós celebramos São Pedro e São Paulo. Duas colunas, dois pilares da igreja, importantes para nós na nossa igreja, una, santa, católica e apostólica. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho nós vimos a confissão de fé de Pedro. Por meio dessa confissão, é conferida a ele uma tarefa particular, manifestada aqui pelas imagens da rocha, da pedra, que é o fundamento da igreja, pedra angular, e das chaves, e o ato de ligar e desligar. A chave representa a autoridade sobre a casa. Isso está bem claro também no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, caso alguém queira conferir. Essa expressão ligar e desligar está relacionada à linguagem rabínica judaica, aplicando-se tanto no contexto das decisões de doutrina, de fé, como no poder disciplinar, também nas normas morais, ou seja, a faculdade de infligir ou levantar também uma punição, às vezes uma excomunhão, caso seja necessário. A excomunhão na igreja antiga era um modo de não perder a pessoa, mas afastar para cuidar. Às vezes no trabalho nós precisamos, devido ao estresse, ansiedade, depressão, sair um pouco para cuidar e depois voltar. A excomunhão tem esse sentido de cuidar da alma para que ela não se perca. Queridos irmãos e irmãs, chama a atenção no texto que Jesus diz: Te darei as chaves do reino dos céus. Não diz a chave. Jesus coloca no plural. Te darei as chaves do reino de Deus. Quando nós vemos a imagem de Pedro na iconografia, nós vemos que o apóstolo tem duas chaves. O mesmo nós vamos notar no brasão pontifício, onde vemos uma chave de prata e outra de ouro. Alguns vão interpretar essas duas chaves como a palavra de Deus, por meio da qual os homens são instados a mudar de vida, e a outra chave representa os sacramentos da igreja, com os quais Jesus renova a natureza humana, tornando-a parte do seu sagrado corpo místico, ou seja, a igreja. Jesus já abriu as portas do reino de Deus para nós, mas deixou sob a responsabilidade de seus administradores a condução do povo até a travessia destas mesmas portas. Hoje é dia de rezar pelo Papa, pelos bispos,
pelo clero, né, pelos sacerdotes. Os sacerdotes, com a palavra e os sacramentos, devem conduzir o homem pelas estradas que levam ao reino celeste. Cada padre deve caminhar junto com seu rebanho para Deus. Queridos irmãos e irmãs, mediante estas imagens sobressai claramente o fato de que Pedro é inseparável do encargo pastoral que lhe foi confiado em relação ao rebanho de Cristo, o que vem a se concretizar no encontro de Cristo ressuscitado com Pedro, conforme nos narra o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 a 19, quando o Senhor ressuscitado confia a ele a missão de apacentar o seu rebanho. Vamos rezar para que a Igreja continue caminhando para o céu, que eu e você possamos cada dia dar um passo novo para chegarmos no reino de Deus preparado para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.